Estamos abrindo mais um Esporte Itapirense aqui no canal Mais TV Itapira. Você já está acostumado com as nossas entrevistas, todas as semanas um novo entrevistado, falando um pouco de esporte, um pouco de jornalismo, um pouco da história de vida e um pouco daquilo que faz em benefício do esporte, principalmente do esporte de nossa cidade. E como dizem, sempre é bom, para que possamos aprender um pouco mais, estarmos ao lado dos nossos mestres. E hoje eu tenho o prazer de receber um deles aqui, Tuia Pires de Souza, jornalista, ex-jogador de futebol, atuando também na parte diretiva hoje da Sociedade Esportiva Itapirense. Estou recebendo o Tuia aqui com muito prazer. Obrigado por atender o nosso convite e participar conosco do Esporte Itapirense. Eu é que agradeço, Buti, as suas palavras bondosas, evidentemente. É um grande prazer e sempre digo que é uma grande honra trabalhar com você, com os nossos companheiros de imprensa. E fico à vontade para as suas perguntas no programa de hoje. Ok, esse é o Tuia Pires de Souza, nosso entrevistado desta semana. Tuia, você começou no esporte como jogador de futebol, como todos, né, os brasileiros pelo menos que tentam. Você chegou ao profissionalismo, atuou por vários anos no futebol profissional, e eu gostaria que você contasse um pouco sobre essa trajetória, desde o amador, os clubes de futebol amador de Itapira que você participou, até o profissionalismo, para a gente começar esse papo. Bem, Buti, nós começamos ainda muito garoto, muito jovem, no futebol amador da nossa cidade, defendendo várias equipes do futebol local. É evidente que também depois, quando ingressamos no profissionalismo, no Itapira Atlético Clube, quando eu já contava aí meus 17 para 18 anos, em alguns anos também continuamos defendendo algumas equipes amadoras da nossa cidade. Então eu sempre tenho muita alegria em dizer, muito orgulho em dizer que vesti a camisa de várias equipes do nosso futebol, do futebol local, e dentre elas eu poderia destacar a equipe do Flamengo, a equipe do Santa Fé, o Santa Bárbara, o Vila Ilse, que foram equipes com as quais a gente conseguiu alguns títulos e boas campanhas no futebol amador. Além de outras equipes que no decorrer do tempo eu acabei defendendo aqui na nossa cidade. Ainda já com um pouco mais de idade, jogamos no Fifobol, na Esportiva Itapirense também, na equipe de Master. Então, são equipes da cidade, mas que nos dão um prazer muito grande de ter defendido e de ter atuado por elas, pela amizade que a gente tem com os jogadores daqui, né, com os atletas aqui de Itapira, e alguns atletas de fora também que integraram essas equipes pelas quais eu passei no futebol amador da nossa cidade. Profissionalmente, eu comecei aos 17 anos, no primeiro ano do Itapira Atlético Clube. Já havia jogado um pouco mais garoto nas equipes aspirantes da Esportiva Itapirense, mas depois a Esportiva foi sucedida pelo Itapira Atlético Clube. E além do Itapira Atlético Clube, eu defendia a Inter de Limeira, num período em que eu trabalhava também e morava na cidade de Limeira durante 1 ano e meio. O Mojimirim Esporte Clube, aí já dentro da segunda divisão de profissionais aqui do estado de São Paulo. E aos 16 anos fiz ainda um período de testes e acabei ficando lá durante 1 ano na equipe do Guarani da cidade de Campinas. Portanto, é uma história em que eu digo que além, né, do prazer de jogar futebol, além dessa queda que a gente tem pelo esporte, né, que é o esporte das multidões, e todos gostam, a gente ganhou muito, não financeiramente, mas ganhou muito em termos de relacionamento, em termos de amizade e de portas que se abriram também. Graças à nossa vivência no futebol, tivemos oportunidades profissionalmente, oportunidades de trabalho e uma legião de amigos que a gente colecionou ao longo de todos esses anos. Bem, com toda essa longa história dentro do futebol amador e profissional, dá para você fazer uma comparação entre o que você viveu como atleta e o que você vê hoje no futebol profissional, principalmente de nossa cidade? Na questão do futebol amador, eu entendo que as oportunidades mais ou menos se equivalem, tanto no período em que eu defendi esses clubes na minha juventude, como os jovens hoje defendem as equipes amadoras aqui de Itapira. Porque eu acho que, né, no meu entendimento, as oportunidades e as condições se equivalem. Porque naquele tempo havia vários clubes de futebol, nós não tínhamos tanto estádio, tanto campos de futebol para a prática do esporte. Esse ano, nesses tempos atuais, evidentemente que a gente tem muito mais praças esportivas e mais locais para a prática do futebol. Mas o número de clubes também, embora atualmente seja maior do que naquela época, é um número suficiente
para dar oportunidade para quem gosta de jogar bola no futebol aqui da nossa cidade. Então, a cidade cresceu, o número de habitantes também cresceu, consequentemente de atletas, né, de amantes do futebol, mas o crescimento também das nossas praças esportivas, da nossa infraestrutura esportiva, vamos dizer assim, acomoda perfeitamente todos os jogadores, todos os clubes amadores da nossa cidade. Então, são duas condições muito semelhantes. Já na questão do profissionalismo, Buti, há uma diferença sensível, né, dos nossos tempos e dos tempos atuais, do qual eu, inclusive, faço parte como um dos dirigentes da Sociedade Esportiva Itapirense. Hoje nós temos, no profissional, uma estrutura maior, né, mais bem organizada do que no período em que nós defendíamos o Itapira. Naquela época nós jogávamos e trabalhávamos, tínhamos que treinar à noite, não tínhamos oportunidade só de jogar futebol, porque além de defender as cores do Itapira no Campeonato Paulista de futebol profissional, nós tínhamos também as nossas atribuições, né? Eu já trabalhava na imprensa naquela época e, consequentemente, nós tínhamos menos condições de nos preparar do que os atletas atuais da Esportiva Itapirense. Hoje, a Esportiva dá a oportunidade do atleta profissional ser efetivamente e exclusivamente atleta profissional de futebol. Nós éramos profissionais, mas a nossa estrutura e a nossa preparação, vamos dizer assim, tinha um pouco de amador. Não que isso fizesse uma grande diferença, digamos assim, porque todos os atletas que passaram pelo Itapira Atlético Clube, teve um ano que o Santa Bárbara, inclusive, disputou o profissional no lugar do Itapira, sucedeu o Itapira na Federação Paulista, e a gente também tinha as condições de treinamento, mas não era tão bem organizado, né? As condições não eram tão boas como as condições que são oferecidas hoje aos atletas que já há 5, 6 anos defendem aqui o futebol profissional através da Sociedade Esportiva Itapirense. Este é o nosso convidado desta semana, José Antônio Pires de Souza, o Tuia Pires de Souza, do esporte, do rádio, dos jornais, Tuia que todos nós conhecemos e admiramos. Já já a gente volta para o segundo bloco do Esporte Itapirense aqui no canal Mais TV Itapira.